com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia lançar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o teu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e à sede dos porcos, e começaram a rogar que saísse do seu território. Entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes como grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis como grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Senhor, esta é a tua palavra. Fala o nosso coração, nós queremos ouvir a tua voz, que o Senhor nos ilumine, nos dê compreensão das tuas verdades eternas. Saímos daqui, meu Deus, com compreensão, com entendimento, sejamos fortalecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. O Senhor, Ele falou muito comigo através dessa palavra, porque quando se fala do Gadareno, se fala de alguém que era uma causa perdida para a sociedade, para os parentes, para aqueles que o conheciam. A gente percebe o mundo espiritual, mas o mundo espiritual ele é mais ativo do que o mundo físico. Quando Jesus ele entra no barco para ir em direção ao Gadareno, o mundo espiritual já começou a trabalhar para que Jesus não chegasse lá. Mas nada pode impedir a chegada de Jesus, amém? Quando Jesus tem um propósito de trabalhar na sua casa, na sua vida, o inimigo ele pode até levantar tempestade, ele pode criar situações para tentar deter o agir do Senhor, mas ele não pode parar aquilo que o Senhor determinou que vai fazer na minha vida e na sua vida, amém? Porque Jesus não é como é o homem, Jesus não é limitado, nada para o agir do Senhor Jesus. E ali o inimigo levantou uma tempestade, irmãos, para tentar impedir Jesus de chegar lá. O barco encheu de água, muitas situações aconteceram, mas enfim, Jesus chegou lá e cumpriu seu propósito. A vida da gente também não é diferente. Muitas vezes a gente está na casa do Senhor, você está clamando por um parente, por uma situação financeira, pela sua saúde, sua vida. Jesus está no barco com você e Ele já determinou a sua chegada do outro lado. A chegada do outro lado é o cumprimento daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Só que as tempestades elas vêm para poder testar a nossa fé. Muitas vezes o barco vai encher de água, vai
balançar, mas nós temos que entender que se Jesus está do nosso lado, o barco não vai a pique, ele não vai afundar, a gente não vai morrer na prova. A gente tem que ter essa certeza dentro do nosso coração. Talvez hoje você está aqui vivendo um drama, uma luta muito grande, mas Jesus não te abandonou na prova, ele está com você no barco. E tudo que ele quer é que saia de você a sua fé, que você confie, Senhor, não vou morrer nessa luta, o Senhor está comigo. Se o Senhor falou que eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado com a minha vitória, em nome de Jesus. E é interessante, irmãos, que o gadareno, eu creio que os familiares, talvez amigos, se mobilizaram para ajudar aquele homem, para tentar fazer alguma coisa para amenizar a situação. Mas tudo que eles faziam, irmãos, era em vão. Eles prenderam aquele homem com cadeias, com grilhões, e aquela força maligna que operava por trás dele quebrava aquelas cadeias, quebrava aqueles grilhões. A Bíblia fala que esmigalhava, quebrava tudo. E aquele homem, ele sempre voltava para onde? Para aquele lugar de destruição. E aonde o inimigo colocou o gadareno? No lugar de morte. Colocou ele no lugar, irmãos, aonde ele não tinha sossego. Quando você pega os detalhes dessa palavra, essa palavra, ela dá muitos detalhes, ela é muito minuciosa, porque ela vai detalhando ali o que aconteceu com o gadareno. O inimigo colocou ele onde? No lugar de morte. O gadareno, ele era uma pessoa que o inimigo tirou o raciocínio dele. Porque uma pessoa em sã consciência não vai ficar dentro de cemitérios. Uma pessoa em sã consciência, ela quer estar junto com a família, ela quer estar bem, né? Mas aquele homem ali, o inimigo tomou a mente dele de tal maneira, ele era controlado por aqueles espíritos. E o demônio sempre levava ele onde? Para um lugar de morte. E ele era uma pessoa que ele clamava de dia e de noite, ele não parava, irmãos. Ele andava o tempo inteiro e sempre gritando. Quantas pessoas, irmãos, estão em hospício? Quantas pessoas estão em lugares aí que são tratadas como pessoas loucas e na verdade não são loucas? São pessoas endemoniadas. E elas ficam lá e eles vão tratando, dando remédio, porque quando é algo espiritual, remédio não trata, irmãos. Eles vão dando remédio, eles vão fazendo um tanto de tentativa, e eles só vão colocando uma dose maior, e muitas pessoas a vida passa, elas não veem. Tem gente que fica lá acabando, dormindo o tempo inteiro, e a vida vai passando e a pessoa não vê. E é isso que o diabo quer. O diabo não quer que a pessoa esteja alerta, ele não quer que a pessoa viva a vida que Deus tem para ela. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida com abundância. E aqui esse homem, nessa situação, ele chegou no extremo. Ele morando no lugar de morte, habitando no lugar de morte, a mente dele foi completamente controlada pelos espíritos, por demônios, e ele andava de dia e de noite, ele não tinha sossego, aquele homem não parava, e era o tempo inteiro clamando pelos montes. Que horror que tornou-se a vida daquele homem. Mas e aí, irmãos, aquele homem, além de tudo isso, ele se feria. Ele se feria. O homem estava todo machucado. O diabo, ele está nessa obra. Ele está na obra de tirar a integridade da pessoa. Ele está na obra de levar as pessoas para o caminho de morte. Quantas pessoas estão vivendo aí, se drogando? As pessoas estão fazendo tantas coisas que na verdade são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final é morte. Muitas pessoas estão engano, achando que estão aproveitando a vida. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, mas na verdade o diabo está levando para o caminho de morte, porque Deus fez o homem não para precisar dessas coisas. Deus fez o homem livre para que seja habitado pelo Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. E quem é livre, quem é salvo em Jesus, não precisa de nada disso, irmãos. Tudo isso é fuga, tudo isso aí é um subterfúgio, é algo que a pessoa vai buscar
para ter paz, e na verdade elas só vão se afundando cada vez mais. Mas Jesus, quando Ele tem um plano, não importa onde o diabo leva o homem, o Senhor é capaz de tirar o homem da situação pior que ele estiver. Como estava o gadareno, todo ferido, não tinha paz, ele tinha sossego, ele andava dia e noite clamando, e ninguém conseguia fazer nada por ele. E é aqui que entra Jesus. É quando a medicina diz que não tem jeito. É quando uma pessoa, você está olhando para ela, parece que ela vai de mal a pior. Aí você ora, você faz campanha, lógico, está fazendo a sua parte, você está certo. Só que aquilo que você não pode fazer, Jesus ele entra em cena. Talvez você está ali martelando a cabeça da pessoa, tentando abrir a visão, tentando abrir os olhos, mostrando, ó, sai disso, sai dessa amizade, sai deste caminho. Não faça isso, não entra por esse caminho, não faça isso, você vai acabar com a sua vida. E às vezes, irmãos, entra no ouvido e sai do outro. A pessoa às vezes não te ouve, ela não consegue ter entendimento que você quer o bem dela. Ela começa a ficar enfurecida com raiva, acha que você está implicando, que você está querendo cuidar da vida dela, né? Mas aí você não desiste, você começa a chamar por Jesus, para Jesus assumir a frente dessa situação. E aí, quando Jesus entra em cena, irmãos, não importa o quadro, né? Porque hoje em dia a sociedade, ela fala que a pessoa, quando ela chega no crack, porque o crack é o restolho de tudo, né, irmãos? É o pior de tudo. E realmente, quando a pessoa chega nessa situação, só Jesus para tirar. Mas Jesus tira. Jesus tem tirado muita gente do crack, muita gente dos prostíbulos. Jesus tem libertado muitos traficantes. Ele tem tirado pessoas do leito de morte. Quantas pessoas lá na UTI, no CTI, se enganar, que o médico muitas das vezes está esperando. Ah, nós estamos esperando só o coração parar. E muitas vezes não para. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Quando Ele tem, o homem pode até falar, nós estamos só aguardando o coração parar. Mas como o Senhor tem um propósito, Ele faz bater, Ele trabalha em todos os órgãos, Ele tira aquela pessoa daquele ambiente de morte, põe de pé, dá um chamado, para que aquela pessoa se levante com unção, muita autoridade, para poder falar que Ele pode todas as coisas. E aí o Senhor entra em cena, e quando os demônios percebem que Jesus chegou, irmãos, eles têm ciência. E eles começam a suplicar para que Jesus não os mandasse para o tormento. Porque o inferno ele é tão terrível que nem os demônios querem ficar lá. Um alívio para eles, irmãos, quando eles recebem missão de vir para a terra, atormentar as pessoas. Eles saem de lá e para eles a maior alegria que eles têm é sair de lá. É estar na terra atormentando a vida das pessoas. Quando eles têm que voltar, eles não gostam. Porque é um lugar de sofrimento. Nem eles gostam de estar lá. E aqui, louvado seja Deus, né? É o mundo espiritual, né, irmãos? E ninguém fica doido, né? Porque está tocando uma área que ele não gosta. Mas nós vamos seguir em frente, porque Deus é Deus nessa igreja, Deus é Deus na nossa vida. E aí, o Senhor, quando Ele chega lá, Ele manda embora, porque Jesus não conversa com o demônio. Jesus não entrevista demônio. Jesus manda embora. Ele só permitiu o demônio falar para que a gente tivesse o entendimento de que existe legião. Mas em nenhuma outra situação na Bíblia, em nenhuma. Essa é a única situação que o Senhor permite o demônio se manifestar e falar para a gente ter o entendimento de que existe legião. Em todas as outras situações, Jesus nunca conversou com o demônio, Ele sempre mandou embora, porque a gente não conversa com o demônio. E aqui, Ele pediu para que pudesse entrar nos corpos. E o Senhor, então, Ele permite. E eu acho interessante aqui, irmãos, que quando eles entram nos corpos e eles caem dentro da água, eles precipitam por um despenhadeiro. A Bíblia diz que eram quase 2.000 porcos. E aquela legião matou quase 2.000 porcos precipitados. Mas estava no corpo de um homem que não conseguiu matar. Agora eu pergunto para você, por que não matou? Porque Jesus tinha
ficou no corpo de um homem, levou ele a uma situação deplorável, mas não conseguiu matar, porque Jesus já tinha um plano na vida do gadareno. Levanta as mãos e fala: Jesus tem um plano na minha família, Jesus tem um plano na vida dessa pessoa que eu estou clamando por ela, na vida dessa pessoa que eu estou orando. E enquanto eu oro, o sangue de Jesus dá a cobertura. Você que acredita, me joga a mão para cima e glorifica o nome do Senhor. Os demônios têm que respeitar o sangue de Jesus. Uma prostituta, uma ex-prostituta, a Raabe, que se converteu, ela foi inteligente. A destruição estava para chegar em Jericó, mas ela ouviu os espias, aqueles homens que foram lá. Eles foram em missão naquela cidade, mas aquela cidade já estava debaixo de uma sentença. Deus já havia liberado uma sentença sobre Jericó. E eles já estavam todos com medo. Mas aquela mulher não era boa. Aquela mulher, ela estava acostumada a receber homens ali para outros fins de imoralidade. Mas quando chega homens de Deus, aquela mulher, ela não tem esse tipo de atitude, muito pelo contrário. Aquela mulher tem temor do coração. Ela reconhece que é uma pecadora, que ela precisava ser livre, que ela precisava ser liberta, ela precisava de salvação. E ali aqueles espias, eles dão a direção para aquela mulher segue. Porque se a gente quiser receber livramento, se a gente quiser ser abençoado, nós temos que receber a direção de Deus. Às vezes, irmãos, Deus vai dar uma direção muito simples. O ser humano é que complica. Às vezes Deus manda a gente fazer algo tão simples, mas é tão simples que a pessoa deixa de acreditar. Por quê? Porque é simples. Mas Deus quer que a gente obedeça ordens simples. Tem gente que não obedece ordens simples. E por isso fica exposto, fica vulnerável. E depois também não adianta chorar o leite derramado. O que aqueles espias falaram com aquela mulher? Coloca o fio de escarlate lá no sajadé. E aí, quando vier a destruição, se o filho estiver lá e a sua família toda dentro de casa, porque tem que estar dentro de casa, não vai acontecer nada com eles. Eles não vão morrer. Mas se porventura eles não estiverem debaixo dessa cobertura, nós estamos desobrigados do nosso juramento. Então, irmãos, a nossa família tem que estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem poder para dar o livramento. Quando você entra para dentro do teu quarto e clama o sangue de Jesus pela tua família, você está trazendo para perto. Você está trazendo para o conchego de Deus. O inimigo pode até armar os laços mortais, mas o Senhor quebra todos eles. Essa mulher foi inteligente. Só ela que escapou, irmãos, lá em Jericó. O resto tudo morreu. Só a Raabe e a família dela escapou daquela destruição. Porque estava debaixo de uma cobertura espiritual. Naquela época foi o filho de escarlate, porque Jesus não tinha morrido ainda. Mas hoje é o sangue de Jesus que nos toca. Hoje é o sangue de Jesus que nos toca. Fala assim: o sangue de Jesus me cobre. O sangue de Jesus cobre a minha família. É através do sangue de Jesus que os demônios têm que recuar. Eles não podem entrar. Fala, eles não podem entrar na minha casa, porque tem o sangue de Jesus. Não pode entrar na minha família, porque tem o sangue de Jesus. Coisa linda, hein, irmãos? Que proteção maravilhosa, hein? Sabe que quando os demônios olham para alguém que é de Deus, eles enxergam o sangue? Eles identificam, irmãos. Os demônios olham e eles sabem identificar que aquela pessoa é de Jesus. Aquele ali é marcado. Aquele ali tem um dom. Com aquele ali a gente não pode mexer. Coisa boa. É maravilhoso demais. E aqui, irmãos, esses demônios não conseguiram matar o gadareno, porque Jesus, ele tinha um propósito na vida do gadareno. E quando Jesus, ele faz a libertação na vida de uma pessoa, essa pessoa muda da água para o vinho. A vida da pessoa nunca mais é a mesma. O homem que estava lá, basicamente, sem raciocínio,
resolveu a causa daquele homem. O que era impossível para os parentes, para os amigos, para o povo daquela região, eles puderam ver a olho nu a operação do Senhor. Como que Deus, Ele é profundo. Por isso, irmãos, que a gente não deve ficar com aquilo que o homem fala. A gente não pode aceitar essas sentenças que são liberadas. Porque às vezes o médico, né, de acordo com o que ele estudou, a gente não está desmerecendo, a gente sabe que eles estudaram, mas muitas das vezes é liberando sentenças sobre as pessoas. E as pessoas não aceitam. Ah, isso aí você tem que conviver, isso aí não tem jeito mais. Tudo bem, a gente entende. Eles estudaram, mas aonde termina a capacidade do homem entra o poder de Deus. A medicina às vezes realmente não dá conta disso, não, irmãos. Mas Jesus dá conta de tudo. Jesus pode tudo. Jesus, Ele ressuscitou o morto, não dá o poder. É o mesmo. É o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Jesus não mudou. O que mudou foi a fé. E nós não podemos, irmãos, deixar de acreditar que Ele continua fazendo a vida hoje. Ele pode fazer. Ele chama a existência as coisas que não existem. E aqui, quando o Senhor liberta o Gadareno, a Bíblia diz que aquele homem agora ele está sentado. O homem não ficava sentado, irmãos. A vida dele era andar de dia e de noite, clamando feito um louco, irmãos. Todo machucado, nu. Quem olhava para ele não conseguia vender do ser humano, porque o diabo ele desfigura as pessoas. Quantas pessoas que a gente vê por aí, irmãos, que estão desfiguradas, as pessoas vão fazendo tatuagem, até não tem mais lugar. Isso aí tudo é problema de alma, irmãos. É a necessidade de serem vistas, porque elas querem se tornar diferentes, elas querem que as pessoas pensem com elas. E isso é carência, é falta de Jesus, é falta de Deus. Não estou aqui falando mal de ninguém, mas existem algumas pessoas que estão muito desfiguradas, com muitos piercings, né, pelo corpo inteiro, com muitas tatuagens. E Deus ama o ser humano. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus ele veio mudar quem está desfigurado. Porque todos nós aqui também chegamos desfigurados. Né? Alguns chegaram desfigurados pela bebida. Muitos usaram drogas. Né? Tiveram uma vida completamente fora de uma vida com disciplina. Uma vida completamente assim, fora dos padrões de Deus. E aí quando a gente vem para Deus, a vida da gente muda, parece que muda Deus. Porque a pessoa para de viver aquela vida louca, que não tem horário para dormir, não tem horário para nada, não tem horário para comer. Às vezes vai se maltratando com bebidas, fazendo determinadas práticas que só vai desfigurando a vida da pessoa. Mas quando Jesus chega, a vida muda. Agora o Senhor começa a mudar o cenário da vida daquele homem. O homem agora está sentado porque ele tem paz, ele tem sossego. Tem muita gente que está sossegada. Tem gente que não tem paz, mas Jesus é o príncipe da paz. Jesus pagou o preço pela nossa paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diga assim: a paz que Jesus me deu tem preço, e preço de sangue. É por isso que eu não vou aceitar o diabo roubar minha paz. Não aceito, porque a tua paz foi comprada com sangue de Jesus, não foi com dinheiro, não. Agora esse homem está sentado, ele está vestido e ele tem perfeito juízo. Aqueles homens que cuidavam daqueles corpos, eles foram anunciar o que tinha acontecido. Eles se tornaram o quê? Uma testemunha ocular. E eles começaram a divulgar os acontecimentos. Divulgaram o que aconteceu com o Gadareno, mas também falaram acerca dos homens. E quando as pessoas começam a se achegar, elas realmente perceberam que Jesus operou um milagre sobrenatural. É inconfundível quando Jesus alcança uma pessoa, quando Jesus liberta um drogado,
prostituta, quando Jesus entra na vida de um traficante, a vida da pessoa nunca mais é a mesma. Não tem como dizer o contrário, não tem como falar que Jesus não fez, porque ele faz. Quando eles chegaram lá e viram o estado gadareno, não tinha como negar, porque a obra do Senhor é inegável. Quando Jesus faz na nossa vida, não tem como falar que ele não fez, porque a obra é muito notória. E aqui, irmãos, quando aqueles homens chegaram e viram, até perceberam que Jesus realmente fez, qual foi a atitude deles, irmãos? Ao invés de se render diante de Jesus, né? Falar, eu também preciso de uma transformação. Porque quando Jesus foi lá, tudo bem, libertou o gadareno, mas a obra do Senhor é sempre alcançar as pessoas. Você vai sempre ver Jesus operando uma multidão seguindo Jesus, porque Jesus quer operar na vida das pessoas. Ele só não opera na vida de quem não dá lugar para ele. E aqui, irmãos, a gente fica triste com a atitude desse povo. Porque apesar deles verem que quando Jesus é maravilhoso, quando ele pode operar na vida de uma pessoa que, humanamente falando, não tem solução para ela, Jesus deixou muito claro. Olha o que eu fiz na vida dele, eu posso fazer na sua vida. Mas eles não quiseram. Eles mandaram Jesus embora. E eles ficaram mais preocupados com povos do que com Jesus. E aí a gente está vivendo uma sociedade que tem muita gente que está mais preocupada com muita coisa do que com Jesus. Tem muita gente mandando Jesus embora, porque está mais apegado com outras coisas. Está apegado com aquilo que o Senhor não aprova. Aí está falando com Jesus, ó, eu prefiro ficar com isso aqui. E muitas das vezes, irmãos, a maioria das vezes, escolhe a pior parte. Porque uma pessoa que manda Jesus embora está fazendo a pior escolha para a vida dela. A melhor decisão da nossa vida, irmãos, é ficar com Jesus. Porque quando você tem Jesus, você tem a fonte, você tem tudo. Você pode estar vivendo algum drama na sua vida, alguma luta, mas com Jesus você vai ter solução. Sem Jesus você não tem nada. E até que a pessoa tem, ela perde sem Jesus. Mas quando a gente tem Jesus, a gente tem de volta o diabo, o povo. A pessoa tem a saúde de volta, a paz. Ela tem a família restaurada. Quando ela se firma no Senhor, quando ela acredita, quando ela luta, quando ela usa as armas certas, quando ela coloca a fé dela para funcionar, ela muda o espírito, porque tem que mudar o espírito. Quando a gente muda a fé, muda o espírito, os resultados também mudam. E aqui esse povo, eles preferiram o quê? Mandar Jesus embora daquela região. Olha o que ele pensou aqui. A gente até realmente consegue perceber que a vida dele mudou. Mas o negócio é que eles não quiseram ter a vida mudada. Tem gente que é assim. Está vendo que Jesus está mudando a vida das pessoas. E elas não têm a oportunidade de terem também suas vidas mudadas. Mas tem muita gente que faz a opção de não querer. E aí, aquele homem que estava naquele estado deplorável, agora ele é completamente restaurado. Ele quer seguir Jesus. Não, eu quero ir com o Senhor. Aonde o Senhor foi, eu estou com o Senhor, agora eu quero ir. Porque Jesus, ele mudou a vida daquele homem, ele deu sentido para ele. Aquele homem, a vida dele não tinha sentido, não. Aí o que é que Jesus fala com ele? Volta para os seus, vai lá na sua casa, vai lá na sua casa, mostra o que eu fiz. Sabe por quê, irmãos? Dentro da casa da gente, Jesus quer se mostrar. Lá no meio da sua família. Você pode até achar que você não é percebido, mas quando você é de Deus, você faz a diferença na sua casa. Você faz a diferença, irmãos, quando às vezes levanta uma tempestade e você vence no silêncio. Porque o silêncio é uma arma. Você faz a diferença, irmãos, quando você dobra o joelho. Às vezes a situação é contrária, parece que tudo está desabando, mas você está lá, orando,
e acreditando. Aquilo ali, irmãos, é um exemplo maravilhoso. Porque quando as coisas mudam, as pessoas percebem, não, é resultado de busca, é resultado de oração. E muita gente veio para Jesus por causa de quê? Por causa de exemplo, por causa de legado que a gente deixa. E a gente tem que se preocupar com isso. Jesus mandou aquele homem para a casa dele. Por quê? Porque a família dele precisava ver o pai de Jesus. Eles sofreram muito, irmãos. Sofreram muito, porque eles tentaram ajudar e não conseguiram. Não é que eles largaram de mão da arena, faz, fica para lá. Isso é uma causa perdida mesmo. Não, irmãos. Eles chegaram no limite. Eles fizeram o que podiam, colocaram grilhões, mas eles voltaram para o mesmo. Mas aí Jesus entrou em cena. E aí, para compensar, que Jesus compensa. Às vezes você está lá lutando para alguém na sua família, parece que você está sendo escutado. Você olha, você chora, mas Jesus ele entra em cena e ele faz o que você não pode fazer. E você pode ter de volta aquela pessoa, abraçar aquela pessoa recuperada, liberta. É uma forma de Deus te compensar pelo seu esforço, pelas suas lágrimas, pelo sufoco. Quantas pessoas estão suspirando, irmãos? E o Senhor está vendo a dor que muitas das vezes está dentro da pessoa, a angústia que está ali, o desassossego. Mas o Senhor, Ele é o Deus da restauração, Ele pode tudo. Quando aquele homem volta, o Senhor está devolvendo ele para a família. O Senhor está devolvendo ele, está inserindo ele, está colocando ele aonde ele realmente deveria estar. Não no sepulcro, mas junto com a família. Muitas pessoas serão devolvidas para os seus lares. Eu creio, irmãos, nós estamos debaixo de promessa de avivamento. Há uma promessa de avivamento sobre o Brasil. Não vai ficar do jeito que está. Famílias serão restauradas, jovens serão libertos, irmãos. Deus vai levantar muitos obreiros que estão abatidos, irmãos. Deus vai curar muita gente, tanto no físico quanto na alma. Haverá um mover imparável de Deus sobre a terra. Antes da volta de Jesus, a humanidade, o mundo, o Brasil não vai ficar do jeito que está. Haverá mudança, irmãos. Nós estamos debaixo de promessa. Foi profetizado que vai acontecer. Amém? Fala, Senhor, eu estou debaixo dessa promessa. Em nome de Jesus. E eu acho interessante, irmãos, que o gadareno, ele foi obediente a Jesus. Mas sabe quando uma pessoa é grata? Sabe quando Jesus opera na vida de uma pessoa? E a pessoa tem uma gratidão tão grande que ela quer fazer mais? Jesus mandou ele ir para a casa dele, para ele ser uma testemunha viva dentro da casa dele. Mas aquele homem, o impacto que Jesus causou nele foi tão grande que a obra que ele fez foi muito maior. O impacto não foi só dentro da casa do gadareno, mas ele começou a pregar em Decápolis. O que é Decápolis? É um conjunto de 10 cidades. Aquele homem se tornou um missionário. Que bênção, irmãos! Que bênção! O que Jesus é capaz de fazer? Pega uma pessoa que está lá toda presa, com a vida toda arrebentada, que ninguém dá nada, que muita gente está falando assim, larga de lado, isso aí não tem jeito mais não. Mas aí uma mãe que ama não para de orar, um pai que ama não desiste. Às vezes os familiares, gente que está perto, muita gente está massacrando, está falando, ó, deixa eu correr para lá, faz mais nada não, lava suas mãos, não fica perdendo seu tempo não, vai ficar se desgastando, aí não tem o que é nada. Mas as pessoas não entendem que muita gente está presa, irmãos. Tem muita gente que está presa, está precisando de ajuda. E aí Jesus chega, que Ele ama, e nós não podemos desistir das pessoas, por pior que elas estejam, irmãos. Às vezes muita gente vai falar mesmo, para poder desistir. Desiste desse homem, desiste dessa pessoa, mas nós não podemos desistir. Porque uma pessoa, quando ela tem um relacionamento com Jesus, ela sabe que Jesus pode. E Jesus fecha a porta de muita gente, irmão. Porque às vezes muita gente, aquelas mesmas pessoas que falam assim, isso aí não tem jeito não, isso aí ó. Daí a pouco, muitas delas vão estar sentadas
mais ouvido até uma pessoa falar do que Jesus fez. Porque aconteceu isso. Muita gente teve que olhar para o Gadareno e falar: não é que Jesus deu jeito na vida dele? Não é que Jesus mudou a vida desse homem? Não é que essa pessoa foi curada? Não é que essa pessoa prosperou? Não é que a vida dela mudou? Porque com Jesus tudo muda. Com Jesus tudo muda, irmãos. Às vezes a pessoa vai vivendo uma situação, ela vai passando por um processo e o processo é esticado. Mas quando a bênção chega, Deus compensa tanto. Quando Deus tirou o povo do Egito, tinha um caminho que era mais curto, mas o Senhor escolheu o caminho mais longo, porque o caminho mais curto eles iriam deparar com uma guerra, eles não estavam prontos. Então, irmãos, o fato de Deus às vezes esticar o processo na nossa vida não é porque Ele não nos ama. O fato de Deus às vezes esticar algum processo é porque Ele está nos treinando, irmãos. Ele está nos dando preparo, Ele está nos amadurecendo esse amor de Deus. Porque às vezes a gente quer chegar lá rápido, mas Deus sabe que a gente talvez não esteja pronto para ver as coisas. Então Deus, por saber de tudo, porque Ele já está no amanhã, Deus já está no futuro, Ele vai trabalhando na vida da gente, Ele vai conduzindo. Tem coisa que na hora a gente não entende, irmãos, não vai. Jesus, Ele deixou isso muito claro para os discípulos. Quando Jesus dava a missão de humildade, o Senhor falava sobre ele. E Pedro fala: então lava tudo. Jesus falou: olha, o que eu faço agora, vocês não compreendem. Não compreendem. Vocês vão compreender depois. E depois o Pedro compreendeu. Ele passou por um processo onde ele teve uma queda, onde ele negou o Senhor, onde ele quis voltar para a velha vida, ele voltou a pescar. Mas Jesus, depois que ressuscitou, foi atrás do Pedro. É o Pedro que arrancou ele de soldado, aquele Pedro valentão, aquele Pedro nervoso. Aí quando você lê a epístola de Pedro, você não fala que quem escreveu a epístola foi o Pedro, aquele Pedro. E é isso que Deus faz na vida da gente. Ele vai trabalhar de tal maneira que tem muita gente que nem nos reconhece quando Deus completa a obra. É uma mudança tão radical que Ele vai mudando tudo. Ele muda a sua forma de falar, ele vai trabalhando de uma forma tão poderosa na vida da gente, que a gente vai se tornando até irreconhecível, entre aspas. Talvez não na aparência física, mas no caráter, na forma de agir, na forma de pensar. Deus é Deus, irmãos, Ele pode tudo. Ele mudou o Pedro, Ele mudou a vida de Paulo. E dizer de Paulo, e dizer de tantas pessoas que tiveram encontro com o Senhor, tiveram suas vidas mudadas. Pessoas que ninguém estava nada, Maria Madalena. Olha só, irmãos, a mulher foi liberta de um tanto de demônio. A mulher passou uma nossa mulher. A mulher adúltera vai não pexe mais. O encontro dela com Jesus foi tão marcante que verdadeiramente ela não foi capaz. Ela saiu daquela prática. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente abandona as coisas que você fala dele. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. O diabo, ele está na obra de oferecer ao homem coisas de uma glória sem cruz. Por isso que ele falou com Jesus lá no deserto: prostra-me agora. Ou seja, não vai para a cruz. Para quê? É isso para lá. Quem viveu uma vida fácil, e muita gente está fazendo esse joguinho do diabo, de querer viver uma glória momentânea, é tudo passageiro, sem cruz. Porque a cruz fala de Deus. Mas Jesus, Ele nos ensina, irmãos, que vale a pena viver uma vida de sacrifício.
O apóstolo Paulo ele falou que eles mudam o meu corpo. Eu reduzo ele à escravidão. Você vai ver como solteiro, ele decidiu, não foi o Senhor que impôs sobre ele. Ele decidiu ser eunuco, viver para Deus. E o apóstolo Paulo, ele nunca escandalizou o evangelho. Você nunca vai ver uma situação de imoralidade, de alguma coisa no caráter de Paulo. Porque Paulo, ele amou tanto a Deus, que ele decidiu sofrer por causa do nome do Senhor. Ele foi um pregador em cadeias. Ele estudou os pés de Gamaliel, religioso, conhecedor da lei. Mas depois que ele conhece Jesus, a vida dele muda. E agora ele passa a ser perseguido. Mas também o ministério dele teve um alcance muito longo. Foi muito forte. Foi algo assim, irmãos, que meu Deus, é muito inspirador o que Deus fez na vida de Paulo. E ele continuou fazendo ainda hoje. Ele mudou a vida do Gadareno, ele mudou minha vida, está trabalhando dia após dia. Porque todo dia para nós é uma grande oportunidade de mudança, viu, irmãos? Todo dia a gente deve fazer um balanço de como está a nossa vida. Não aceite para o outro dia com a mesma mentalidade e praticando os mesmos erros. Se você caiu, fala, Senhor, eu não aceito levar esse erro para amanhã. Eu não aceito continuar com essa prática. Porque a vida, irmãos, é feita de decisão. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais viver fora do teu propósito. É pagar o preço certo. Sabe por quê, irmãos? Preço todo mundo paga. Tem uns que pagam o preço errado. Mas é muito bom quando a gente paga o preço certo. Esse homem, Gadareno, ele se torna um exemplo para todos nós. Um homem que ninguém dava nada por ele. Ele se tornou uma história. Quem olhava para ele não via um ser humano. Via qualquer outra coisa, menos um ser humano. De tão desfigurado que ele estava. Ninguém nem queria chegar perto dele. Mas Jesus se aproximou dele. Jesus amou aquele homem. Jesus recuperou ele, libertou. E ele se tornou um pregador da palavra. Jesus falou para ele: vai lá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele começou a anunciar. Irmãos, nem precisava desse homem abrir a boca. Quem olhava para ele, ele pregava com a vida dele, porque a aparência mudou, tudo mudou. A calmaria chegou, agora ele está vestido. Ele agora está com o raciocínio no lugar, com o juízo no lugar. Ele agora senta. Irmãos, quantas pessoas não têm sossego para nada, nem para comer. Tem gente que não tem sossego. E é terrível quando a pessoa não tem paz. Não senta. Agora o Senhor faz esse homem sentar, ele senta. Sabe por quê, irmãos? A gente aprende ali com Maria. A melhor decisão para a vida dela foi parar. Para tirar um tempo para ficar com Jesus. E Marta, o Senhor valorizou o trabalho dela. Não é que o Senhor estava reclamando. Mas a Marta estava muito inquieta. E às vezes, irmãos, tudo que o diabo quer é tomar a nossa mente de preocupação, de tanta coisa, a ponto da pessoa se esgotar e não ir para o lugar certo. Porque na verdade o lugar certo é na presença de Deus. Sabe quando você está vivendo aquele sufoco na sua vida, aquele aperto, aquela dificuldade, você está cercado de tanta coisa? A melhor decisão da sua vida é a decisão de Maria, é parar tudo e ficar aos pés do Senhor. Falar: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho como resolver isso, mas o Senhor tem a solução. E eu estou pedindo ao Senhor que opere milagre, irmãos, milagre. A vitória vem. Jesus falou: ó, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Se tem algo, irmãos, que a gente não pode aceitar o diabo tirar de nós, é a melhor parte, que é ficar com Deus.
Irmãos, não existe nada que seja melhor do que estar com Jesus. Não existe. Não existe. O resto tudo é momento. A gente vive momentos que é bom, que faz parte da nossa vida. Comunhão com pessoas, relacionamento, passeio, tudo isso é maravilhoso. Mas se a gente não tiver tempo para ficar com Jesus, acabou. Tudo aquilo vai esgotar, tudo vai acabar, vai tudo ser drenado. Acaba tudo. Se a gente não tiver Jesus como prioridade, se a gente não edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Ele, que é a palavra, a casa cai. E Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte que você escolheu. E é por isso que você está aqui. É por isso que você tomou a melhor decisão da sua vida. De estar aqui, poderia estar lá na sua casa, fazendo qualquer outra coisa. Você não foi forçado. Você veio porque você ama Jesus, porque você tinha um propósito dele aqui nessa noite. Você veio e escolheu a melhor parte que é parar. É esse tempo que você está aqui, ó. Você parou para ouvir o Senhor falar com você. Assim como Maria parou tudo e ficou ouvindo o Senhor. Então, irmãos, o Senhor, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Talvez você tenha uma causa aí, que humanamente falando é uma causa perdida. É uma luta, uma coisa que vem se arrastando ao longo dos anos. O problema já se tornou um crônico. Mas Jesus resolve o problema crônico. Jesus, Ele tem a solução. Às vezes algo se arrasta, acompanha a pessoa durante tantos anos da vida dela, mas ela insiste. Ela vai para Jesus. Ela sabe que Jesus tem a solução. E Jesus, quando Ele entra em cena, Ele muda o cenário. Jesus quer mudar o teu cenário, o cenário da tua casa, da tua família. Esse problema aí que você está dando conta dele. Porque nós somos limitados, nós tem coisas que humanamente falando, a gente realmente não pode fazer. Mas Jesus tem a solução, Jesus quer fazer com você. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Conversa com Ele. Fala, Senhor, da mesma forma que o Senhor resolveu a situação do Gadareno. Que o Gadareno, ele chegou no extremo, ele era uma causa perdida, ninguém conseguia fazer mais nada por ele. Mas o Senhor foi lá. O Senhor libertou aquele homem, resolveu aquele problema. Eu também tenho essa situação na minha vida. Que de mim eu não consigo resolver, já até tentei, já lutei, eu fiz tudo que eu podia. Mas eu estou pedindo ao Senhor a solução. Eu peço, Senhor, me dá esse milagre. Me dê essa graça de testemunhar. O Gadareno teve o testemunho dele. Eu também tenho um milagre de salvação. Mas eu tenho essa situação na minha vida, essa questão, porque eu preciso que o Senhor me dê vitória nela. Pede para Deus. Se é um fim, uma libertação, uma situação financeira, fala, Senhor, me dá esse milagre, me entrega esse milagre. Abre o meu coração, tira esse apego, essa agonia, essa dificuldade da minha vida. Opera, Senhor, o milagre, uma libertação. Faça algo sobrenatural. Eu quero dar meu testemunho. Eu estou firmando aqui um compromisso com o Senhor, Deus. Eu quero dar o meu depoimento de fé. Eu quero dar o meu testemunho para glorificar o teu nome. Eu quero ser assim, essa testemunha viva, tão fervorosa que eu vou dar meu testemunho para muita gente, igual o Gadareno deu. Gadareno, ele não foi um missionário só na casa dele. Ele pregou